Olá! Vamos mergulhar no recente fato relevante da IOSPE Maxion, a MYPK3. A empresa anunciou uma aquisição bem estratégica lá na Argentina. Como analista, meu papel aqui é destrinchar esse comunicado, é traduzir o que essa jogada significa para a estratégia da empresa e, claro, para o investidor. Vamos entender os fatos, a lógica por trás e as consequências. Ok, nosso roteiro aqui é bem direto. Primeiro, a gente vai focar na operação em si. Depois, vamos entender a lógica estratégica, o porquê dessa compra. Na sequência, a estrutura financeira, como o pagamento foi montado. Aí, olhamos os próximos passos e, por fim, o que mais interessa, as implicações para quem é acionista. Uma análise completa para entender de ponta a ponta. Beleza? Primeiro ponto, a operação em foco. Vamos direto aos fatos, né? O que de verdade aconteceu? Quem comprou quem e em que termos? Então, a notícia central é essa. A IOSP Maxion, através da sua subsidiária europeia, a IMA, foi lá e comprou o controle da Polymetal na Argentina. O alvo é uma fabricante de rodas de alumínio, ou seja, bem dentro do core business da IOSP. A grande sacada aqui é ter produção local no mercado super importante do Mercosul. E por quanto? 13 milhões e meio de dólares. Agora, pode parecer muito, mas para uma gigante como a IOSP Maxion, esse é um valor, na verdade, bem contido. É o que a gente chama de um movimento tático, sabe? O risco financeiro inicial é baixo, mas o potencial estratégico lá na frente, como a gente vai ver, é enorme. E olha que detalhe interessante na estrutura. A compra foi de 50,1%. Aquele 0,1% ele faz toda a diferença. É o que garante legalmente que a IOSP Maxion tem o controle total sobre as decisões da Polymetal. Não é só virar sócio, é assumir o comando. Certo, vamos para o segundo ponto, a lógica estratégica. Tá, mas por que fazer isso? Por que na Argentina e por que justo agora? Qual é a grande jogada por trás desse investimento? A resposta vem da própria empresa. O comunicado fala em atender à crescente demanda por conteúdo local, traduzindo do corporativez, em mercados como o da Argentina, com incentivos para a produção doméstica, ter uma fábrica lá dentro não é luxo, é uma necessidade para competir de verdade. A IOSP Maxion está se adiantando a essa exigência. E isso não é um tiro no escuro, viu? Encaixa como uma luva na estratégia que a empresa já vinha divulgando. Expansão em mercados-chave, checado. Base para crescimento sustentável na região, checado, e ficar mais perto dos clientes, que são as montadoras locais, checado também. Faz todo sentido. Beleza. Terceiro ponto, a parte financeira. Como é que eles vão pagar por isso? Porque a forma de pagamento, acredite, diz muito sobre o negócio e sobre o impacto no caixa da empresa. E aqui está uma parte bem inteligente do acordo. O pagamento foi todo faseado. Uma entrada de 3 milhões de dólares, outra parte de mais 3 milhões só em 2026, e o restante, que é a maior fatia, vem em parcelas. Isso é muito esperto, porque dilui o impacto no caixa e não exige um capital de giro gigante agora, uma abordagem bem prudente no cenário atual. Ah, e tem um detalhe que protege quem vendeu. A garantia do pagamento são as próprias ações da Polymetal. Ou seja, me paga que a empresa é sua. Se não pagar, eu pego de volta. Isso deixa todo mundo mais tranquilo na negociação e provavelmente foi o que viabilizou esse pagamento a prazo. Certo, quarto ponto, próximos passos. Porque não é só assinar o papel e pronto, né? Agora começa a parte mais burocrática, que depende de aprovações importantes para que a compra seja totalmente consolidada. Dá uma olhada nessa linha do tempo, o negócio já está valendo, mas existe um período de transição com um controle meio que conjunto até o órgão antitruste da Argentina dar o ok. E só depois desse sinal verde é que a IOSP Maxion pode de fato colocar os números da Polymetal no balanço dela. Isso é um ponto-chave para quem faz as contas e projeta os resultados. E tem uma peculiaridade da lei argentina que ajuda muito aqui. É o sistema de notificação pós-consumação. O que isso quer dizer? Que eles podem começar a integrar as operações antes mesmo da aprovação final. Isso é uma vantagem em tanto. Permite que a empresa já comece a buscar sinergias e a fazer o negócio valer a pena desde o primeiro dia. E para fechar, nosso quinto ponto, talvez o mais importante para muita gente, e o acionista de MYPK3. O que tudo isso significa na prática para quem tem o papel na carteira? Aqui a notícia é bem direta. A empresa já deixou claro que, pela lei, esse tipo de transação não precisa de uma nova aprovação em assembleia de acionistas e também não dá o chamado direito de recesso, ou seja, é uma decisão da gestão, já está tomada e não tem mais etapas de votação. Vida que segue.
Ok, juntando todas as peças do quebra-cabeça, qual é a grande conclusão? O que a gente, como analista, tira de tudo isso? O principal takeaway é que a IOSP Maxion executou um movimento cirúrgico. A compra faz todo sentido estratégico, a estrutura de pagamento é muito inteligente para não pesar no caixa e do ponto de vista do acionista é simples, sem complicação. Resumindo, é uma expansão de baixo risco para capturar um crescimento de mercado bem específico. Isso, claro, nos leva à pergunta fundamental para o futuro. O acordo foi assinado, mas o valor de verdade se cria na execução, no dia a dia. A partir de agora, nosso trabalho como analistas é ficar de olho nos próximos balanços para ver como essa consolidação impacta a receita, a margem e, principalmente, se ela fortalece a posição da IOSP Maxion como um player dominante na América do Sul. A história está só começando.